Quer seguir? Quer seguir o baile? E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente aqui no canal, fotografia analógica. Bom, eu não sou um expert em fotografia analógica, mas eu sou um apaixonado, principalmente pelo fato de que quando a gente está tirando fotos com uma câmera analógica, com filme, pelo menos, eu esqueço desses registros. Eu esqueço que eu fiz, sei lá, vou revelar 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. E aí, quando a gente revela, a gente acaba relembrando desses momentos. Porque hoje em dia, né, com as câmeras digitais, com o celular, a gente sempre está revisando o que a gente faz, né? A gente tira uma foto, eu pelo menos faço assim. Eu tiro uma foto, já vejo se ficou legal, de repente já edito na hora. Com uma câmera, talvez eu não edite na hora, mas também já vejo um preview ali de como as coisas estão ficando. E com uma câmera analógica não, tem um tempo, né, entre esse registro e a revelação. Seja ele de 1 semana, de 3 dias, mas eu acho que esse gap, né, é uma coisa legal, pelo menos eu sinto isso. Dá uma sensação bem legal assim de lembrança, né? Nossa geração, as gerações, né, mais novas do que eu, acho que não tiveram essa experiência, né, tão próxima com esse tipo de ferramenta, né, com esse tipo de fotografia. E é legal poder viver um pouco disso, né? Eu não vou nem dizer, tipo, voltar atrás porque a gente já viveu, porque muita gente já nasceu sem as câmeras analógicas. Então, é mais uma coisa de experimentar algo novo, que é algo do passado, na verdade, mas que para muita gente é uma novidade. Bom, as câmeras analógicas não são tão práticas assim, a gente sabe disso. Tem o custo dos filmes também, não é uma coisa que você vai ficar usando toda hora. Eu, pelo menos, não consigo utilizar toda hora. E a câmera que eu vou mostrar hoje para vocês é a Olympus Trip 35, que é uma das analógicas que a gente tem aqui em casa. Eu pretendo ter mais, colecionar talvez, porque muitas câmeras você encontra hoje por um preço muito baixo mesmo. Se você quiser só colecionar, são valores entre 25 e 50 reais, ou se você quiser uma câmera que funcione, você consegue já a partir de 80 reais, 100, 150, e aí dependendo do modelo você consegue por um valor que não é tão alto. Tá, e em quais ocasiões eu utilizo a câmera analógica? Como eu falei, não é tão prática, não dá pra usar sempre no dia a dia, mas em alguns passeios especiais com minha esposa, em alguns eventos com os amigos e também em alguns sets de filmagem, eu gosto de levar a câmera para fazer uns registros especiais, digamos assim, né? E aí depois de um tempo eu vou lá, revelo e lembro desses momentos. Então eu vou mostrar para vocês um pouco da Olympus Trip. Esse vídeo não tem uma pretensão de ser um review da câmera, mas eu vou falar sobre algumas coisinhas dela e também vou mostrar algumas fotos, os resultados, né, dessas experiências que eu tive com ela. Bom, antes de entrar nas funcionalidades da câmera, vamos de curiosidade aqui. É uma câmera da década de 60, meados da década de 60, final da década de 60, 1967. E ela foi fabricada até meados da década de 80. Foi uma câmera que deu muito certo, né? Vendeu mais de 10 milhões de unidades. E foi projetada para ser uma câmera compacta, por isso o nome Trip, né? Para que pudesse ser levada para viagens, por exemplo. Câmera de bolso, uma câmera fácil de usar. Bom, e a gente vai falar um pouco sobre os botõezinhos dela, o que ela tem ali de especial, mas é muito interessante que para uma câmera da década de 60, ela tem funcionalidades de câmeras de hoje, sabe? Tipo, bom, ela faz tipo uma fotometria automática. A gente vai ver um pouco como isso acontece, mas tipo, para mim isso é bizarro, imaginar em 1967, os caras lançarem uma câmera compacta, né? Ou seja, de um custo mais reduzido e tudo mais, com tanta tecnologia. Vamos ver como é que isso acontece. Vou pegar aqui pra gente começar a conversar melhor sobre ela. Essa é a Olympus Trip, uma câmera muito compacta, bonitinha. Eu gosto que o corpo dela, né, é uma mistura de, sei lá, parece um plástico, mas ela tem as pontas, né, as beiradas de metal, a lente também de metal, e o que faz ela bem resistente, né? Ela pode ir para uns perrengues aí, ou melhor, para as viagens e não sofrer muitos danos. Sobre os botões, ela tem poucos botões, não é uma câmera digital como as que a gente tem hoje, tá? A gente tem aqui o botão do disparo, certo? A gente tem aqui como se fosse uma manivela, né? Que serve para rebobinar o filme, quando você coloca, e aí você depois trava e fecha. Não é bem um botão, mas a gente tem aqui um encaixe, né, para o flash, certo? Na parte da frente da câmera a gente tem
um conector aqui, né? Que era antigamente para os cabos do flash, né? Que você encaixa aqui. Eram aqueles flashes que aparecem em filmes antigos. Bom, acho que é só isso de botão, tirando os botões aqui de baixo, que a gente puxa um botão aqui e ela abre, certo? E aqui embaixo tem um botãozinho que você precisa pressionar enquanto você rebobina o filme para enfim, ser da maneira correta, né? Para não queimar o filme. Na parte de trás da câmera, a gente tem um dial aqui, que serve para passar as poses, né? Dependendo de quantas poses tenham o seu filme. E eu acho que é isso. De display, digamos assim, a gente tem a quantidade de poses, que fica aqui na parte superior da câmera. Esse é o display da câmera. E a gente tem um viewfinder aqui, analógico. Eu vou tentar gravar olhando pelo viewfinder para ter uma sensação de como é. É bem legal. Parecem esses overlays que a gente usa hoje em dia. Bom, sobre o corpo da câmera, digamos assim, é o que eu tenho a dizer, mas a gente vai entrar agora nas funcionalidades, né? Deixa eu devolver ela aqui pra gente falar um pouco melhor. Sobre foco, vamos começar falando sobre foco. Para falar de foco, vamos falar sobre a lente. A lente é uma lente japonesa também, que é acoplada, fixa, né? Ela é uma câmera com lente fixa, ela não é intercambiável, como as DSLRs, mirrorless, enfim, as câmeras que a gente está acostumado a usar hoje em dia. Ela tem o f2.8 e ela tem uns modos de foco, né? Ela não tem um foco manual totalmente, então você não pode regular ali de uma forma que você queira, mas ela tem, digamos assim, 4 modos de foco. Em primeiro lugar, Primeiro plano. Bom, primeiro plano. Em primeiro, o que seria um retrato, né? Ou primeiro plano, na linguagem de cinema, é um modo de foco onde você fica aproximadamente 1 metro do objeto, né? Ou da pessoa, enfim. Você vai fazer um retrato que é o fundo desfocado. É excelente para esse tipo de fotografia, por exemplo. O segundo modo de foco é como se fosse um plano americano, assim. Ele tem a distância aproximada de 1,5 metro, mas é uma distância aproximada, não é algo exato. Você pode ir para mais, para menos, não vai dar errado a sua foto, não. O terceiro ponto de foco é um plano aberto, na linguagem de cinema novamente, mas só para ter uma referência, tá? Então você tira uma foto de um objeto à distância, você tira uma foto de uma pessoa, sei lá, de corpo inteiro, e é aproximadamente 3 metros, né, que esse foco funciona de uma maneira boa. E o quarto ponto de foco é para paisagem, que é o foco infinito. Então você quer tirar foto, sei lá, de uma praia, de uma montanha, de um prédio, foto urbana, você vai ter o foco ali infinito. É claro que você pode usar da maneira que você quiser. Por exemplo, eu tiro fotos, ou já tirei fotos, e eu vou mostrar para vocês, de paisagens usando o primeiro foco. Ou seja, a paisagem ficou toda desfocada, mas era o que eu queria na intenção ali da foto. Bom, em off, vocês devem ter percebido que a iluminação mudou um pouco, que a gente está na quarentena e os nossos vizinhos estavam fazendo um pouquinho de barulho, tive que parar e voltar agora, mas enfim, coisas que acontecem. Vamos falar do ISO agora, que na verdade para as câmeras analógicas, né, se chama ASA, não ISO, mas só uma curiosidade aqui, e é bom também saber disso porque na câmera, na lente, na hora de você ajustar o ISO, ou melhor, o ASA, vai estar escrito ASA. Se você procurar o ISO na câmera, você não vai achar nunca. E, bom, o ISO, ou melhor, o ASA, ele tem uma variação. Ele vai de 20 até 400, se não me engano. Ela tem uma variação que vai de 25 a 400. Ao contrário das câmeras digitais, você não pode ficar ajustando esse ISO, né, esse ASA, para ter mais ou menos luz, né, para ter mais claridade ou menos. Você tem que ajustar esse parâmetro de acordo com o filme que você vai estar usando. Tipo assim, esse filme aqui da Kodak, tá? É um filme 30... Por exemplo, esse filme aqui da Kodak, né? É um filme 35mm, é o filme que eu usei, que tem que revelar inclusive, que eu usei na Olympus, e ele tem o ASA 200. Então, na câmera, eu tenho que ajustar o ASA para 200. Não posso usar para mais nem para menos, senão dá errado, senão não consigo uma foto boa, né? Bom, pulando para velocidade. Essa câmera, ela é compacta e, digamos assim, uma câmera automática. Ela não é completamente manual, apesar dessas coisas que eu já falei que você pode mexer. E aí a velocidade dela tem 2 variações só, 1/40 ou 1/200. Tipo, é muito pouco, né? Só ter 2 opções, mas
eu já vou falar aqui do modo automático, a câmera faz cálculos que, tipo, balanceiam esses parâmetros, enfim, vai dar certo. Tipo, a sua foto vai sair bem, porque ela vai usar 1/40 quando tiver que usar, e ela vai usar 1/200 quando tiver que usar, e vai dar tudo certo. E para fechar esse pequeno review, né, essa pequena historinha que a gente está contando da Olympus, vou falar sobre o modo automático, que eu acho que é o grande tchan dessa câmera. E para você que quer adquirir essa câmera, comprar, testar, eu acho que é o principal motivo que vai fazer você escolher ela ao invés de alguma outra câmera analógica. Vou pegar ela aqui, de novo. Bom, vamos falar do modo automático, mas para isso eu tenho que falar dessas bolinhas, né, desses gominhos que tem aqui na frente. Eles são umas células de selênio, e essas células de selênio, elas servem para captar a luz ambiente, né? Captar essa informação, né? Que é a principal informação na fotografia, a luz. E não me pergunte como, mas ela faz os cálculos. Então ela usa as duas velocidades, que é 1/40 e 1/200, e ela pega 7 stops, né? Aqui entre 2.8 e 22, o f2.8 e f22, e ela faz o cálculo para que a sua foto, tipo, saia bem. Se tiver super exposto ou muito subexposto, ela simplesmente não tira a foto. Ela te avisa com um sinalzinho vermelho aqui no Viewfinder, e a sua foto não sai. Ele clica, mas o filme não roda. Então, assim, é um recurso de câmeras de hoje em dia, né? Vamos pensar bem. A minha câmera, por exemplo, se eu fotometrar errado, ela tira foto. Essa aqui não deixa eu fazer isso. E esse recurso me chamou muita atenção. Na verdade, eu comecei a usar essa câmera sem saber desse recurso. Mas agora que eu sei, me chamou muita atenção. Então sempre é bom cuidar, se você tiver essa câmera ou se você quiser ter, é bom cuidar para que essas bolinhas, né, esses gominhos, fiquem sempre limpos, né? É bom fazer uma manutenção assim antes de usar e tudo mais, e não obstruir com o dedo, né, com a mão, para que essa leitura possa ser feita perfeitamente. Então é isso, galera. Essa é a Olympus Trip e eu super indico. Obrigado para vocês que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um assunto um pouco diferente daqueles que eu abordo aqui no canal. Eu falo mais sobre vídeo, mas fotografia também é uma paixão minha. E se vocês têm alguma dúvida sobre essa câmera ainda, se tem alguma coisa que eu possa acrescentar, ou de repente se vocês querem saber um pouco mais sobre fotografia analógica, sobre tipos de filme, outras câmeras que eu utilizo, deixe seu comentário aqui pra gente poder trocar ideias sobre isso e de repente fazer mais vídeos sobre fotografia analógica. Valeu, galera. Boas fotos pra vocês também.